Olá a todos, bem-vindos à última sessão do curso online de Introdução ao SolidWorks pela Schedio. Hoje com o tópico de desenho técnico de conjuntos. O conjunto sobre o qual vamos fazer um desenho hoje vai ser esta lanterna que aqui está, e os tópicos que vamos cobrir vão ser exatamente estes que estão aqui nesta lista do lado esquerdo. Ora, sem grande demora, vou já passar para o desenho técnico propriamente dito. E cá temos então a nossa lanterna, a partir do qual vamos fazer o desenho técnico. Esta lanterna é composta por um subconjunto e mais algumas peças. A cabeça da lanterna é móvel, como podem ver aqui. Pode assumir vários posicionamentos na lanterna. E, tal como aconteceu na sessão anterior, quando queremos criar um desenho técnico do conjunto, temos que, pura e simplesmente, vir aqui a ficheiro Novo, Make Drawing from Part Assembly. Ora, o template que selecionamos, podemos selecionar um destes templates que já temos aqui previamente criados, dar OK, e neste caso vou introduzir uma vista isométrica aqui nesta região da folha. Como podem ver, o template já tem algumas propriedades na legenda pré-definidas, já tem aqui algum automatismo criado. Deixem-me só alterar a apresentação e a escala da folha. Ora, neste caso queremos uma escala de 1:1. Ok. E se eu voltar aqui ao conjunto, podem ver efetivamente que o conjunto já tem algumas propriedades inseridas que estão a preencher automaticamente a legenda do desenho técnico e que também vão ajudar a preencher a tabela que vai ser inserida mais tarde, assim como todas as peças também já têm propriedades inseridas que vão ajudar também a preencher a tabela de uma forma automática. Bem, o primeiro passo que vamos fazer é exatamente criar então a vista explodida para inserir no desenho técnico. A vista explodida pode ser criada de duas formas. Ou podemos ir ao Command Manager, Assembly, Exploded View, ou então podemos vir aqui ao separador das configurações, botão direito, New Exploded View. Cada configuração pode ter várias vistas explodidas para representar propósitos diferentes na mesma. Ora, neste caso aqui, o que vamos fazer primeiro, a vista explodida deverá ter uma sequência que represente, digamos, a sequência de montagem do conjunto, idealmente, porque depois é possível também fazer um pequeno vídeo com esta vista explodida. Então, neste caso, a primeira situação que nós vamos fazer é, efetivamente, remover toda a parte da pega, não é? Da base da lanterna, mas para esse efeito temos que primeiro retirar aqui então esta patilha vermelha, não é? Que permite desencaixar a base da cabeça da lanterna. Ora, quando abrimos o interface da criação de vistas explodidas, temos dois tipos de explosões. Uma explosão linear ou então uma explosão radial. Para este caso vamos selecionar a explosão regular ou linear e clicamos na peça que queremos explodir. Se por acaso me enganar e selecionar uma peça de forma errada, bastará com clicar na mesma para desselecioná-la. Nunca devemos carregar na tecla Escape, porque isso normalmente encerra logo o interface da vista explodida. Ora bem, voltar a pôr aqui então a vista explodida, selecionar a patilha e é-nos apresentada a triade que nos permite mover a patilha segundo os três eixos ou rodá-la sobre esses mesmos três eixos. Neste caso, vamos movimentá-la segundo os eixos orientados, segundo os eixos principais do conjunto. Como podem ver, nós queremos movimentar aqui no eixo X, mas não faz muito sentido porque a patilha está ligeiramente rodada relativamente a este eixo. E se nós puxarmos por esse eixo, peço desculpa, neste caso vou inverter, se puxar pelo eixo do X, não faz muito sentido que ela se mova nesta direção. Então, voltando atrás mais uma vez, é necessário realinhar ou alinhar a triade com alguma entidade geométrica para que a direção do passo de explosão faça sentido. Então, carregando com o botão direito em cima do centro da triade, temos aqui a opção de alinhar ou alinhar, por exemplo, com a origem do componente.
E o que a triade vai fazer é vai buscar o sistema de coordenadas do ficheiro de peça e alinhar a triade de acordo com o mesmo. Podendo agora então puxar na direção Z e largar na posição onde queremos colocá-lo. Quando o fazemos, automaticamente é criado o primeiro passo da explosão, Explode Step 1. A quantidade ao qual ele foi arrastado foi arbitrária, ou seja, não tem um valor específico. No entanto, fica disponível ainda aqui parte da triade para podermos deslocar ou reposicionar ainda dentro do mesmo passo de explosão ou eventualmente rodar a peça sobre esse passo de explosão. E qual é a quantidade que temos que afastar a peça? Ora bem, tem a ver também com o posicionamento que a vista explodida vai ter no desenho técnico. Neste caso em particular, a vista explodida vai assumir uma posição isométrica e convém que, neste caso, nesta vista explodida, eu quero que todas as peças estejam completamente independentes, sem estarem sobrepostas a outras. Então, mais ou menos aqui poderá ser uma distância aceitável. Ora, uma vez que a patilha está retirada, podemos então puxar a base para baixo. A base é um conjunto e o que isto significa é que quando clicarmos em alguma das peças deste conjunto, nós vamos estar a selecionar todo o subconjunto da base. Neste caso, os eixos da triade estão perfeitamente alinhados. Podemos então puxar até eles ficarem mais ou menos aqui nesta posição. Ora, o próximo passo será então começar a explodir os vários componentes aqui da base. Mas o que sucede é que quando nós clicamos na base, ele seleciona todo o subconjunto e nós queremos efetivamente selecionar somente algumas das peças. Para esse efeito existe esta opção aqui em baixo do lado esquerdo que diz Select Subassembly Parts e uma vez ativada podemos então selecionar individualmente cada um dos componentes do subconjunto. E neste caso vou puxar esta peça amarela mais ou menos aqui a meio, de forma a que não tenha outros componentes superpostos. Vou agora então tirar aqui a tampa. A tampa neste caso eu quero puxá-la em X aqui para o lado esquerdo. Ora, até agora tenho estado a puxar de forma arbitrária, sem qualquer distância bem definida, todas as peças. Mas se por acaso quisermos afastar as peças ou componentes numa distância bem definida, o que podemos fazer é clicar no eixo da direção em que queremos movimentar a peça, automaticamente ele fica aqui selecionado, e agora podemos vir aqui a esta região e pôr, por exemplo, 30 mm, Apply. Mas como o eixo X é positivo neste sentido, e eu quero puxar para o lado de lá, porque é no sentido em que a tampa realmente se move, então bastará com colocar um sinal menos, voltar a fazer Apply e verificar se é suficiente. Caso não seja, é uma questão agora de andarmos aqui a explorar algumas distâncias até achar a distância correta. Uma vez que tenhamos selecionado já todos os parâmetros corretos, bastará com fazer com Done. Temos então aqui o passo de explosão 1, que foi o da patilha, passo de explosão 2, que foram todos os componentes, neste caso o subconjunto da base, passo de explosão 3 e, finalmente, o passo de explosão 4. Se por acaso alguma distância, se quiserem alterar alguma distância, terão que clicar aqui no Explode Step e corrigir essa informação. Ora, continuando então a explodir os restantes componentes, vamos então agora selecionar aqui as pilhas, seleciono dois componentes e afasto. Na cavilha, mais uma vez, vamos explodir aqui para este lado e a patilha mais ou menos nesta posição. Mais uma vez, se quer ter a certeza das distâncias deslocadas, ponho na vista isométrica, verifico que todas as peças se encontram em distâncias aceitáveis, posso eventualmente colocar este um bocadinho mais próximo, mas até agora está tudo correto. Falta só então agora explodir aqui a parte da cabeça. Ora bem, para a parte da cabeça, para desencaixar aqui a peça amarela da peça cinzenta, teremos que afastar primeiro estas duas presilhas que estão aqui laterais. A questão é que todas as explosões regulares ou lineares
não permitem fazer um afastamento em simultâneo das duas peças em sentidos opostos. Para este efeito, teremos que selecionar então o tipo de vista a exclusão radial e, uma vez selecionados as duas peças, podemos então afastá-las em simultâneo, de forma em simultâneo pela mesma distância. Mais uma vez, aqui esta patilha, se calhar posso afastá-la mais um bocadinho, e não convém, neste tipo de situações, vocês carregarem na patilha e arrastar outra vez, porque o que isto vai fazer é vai criar um novo passo de exclusão. E efetivamente não é isto que nos interessa. O que nos interessa é alterar a distância do passo que foi criado anteriormente. Então, botão direito, vou apagar este passo de exclusão e vou editar o primeiro de forma a afastá-lo ligeiramente. Desta forma, alteramos só a distância do primeiro passo de exclusão sem criar um espaço adicional, tendo então uma vista explodida mais limpa e, no final, uma animação também muito mais limpa. Próximo passo, explodir aqui então a região da cabeça. Muito bem, vamos selecionar aqui as várias peças da cabeça. Okay. Pôr na vista isométrica. E mais uma vez vou ter que alinhar a triade para que a explosão seja feita no sentido em que a cabeça neste momento está orientada. Ora, botão direito, e vou, neste caso, alinhar por exemplo, aqui esta aresta circular. O que vai acontecer é que a triade vai ficar orientada segundo os eixos daquela face circular e podemos então explodir as peças. Mas estamos a falar aqui de várias peças ao mesmo tempo e eu quero logo criar num único passo de explosão, ou seja, todas elas a afastarem-se em simultâneo. O intuito não é efetivamente chegar aqui, primeiro explodir umas peças, depois selecionar outras duas, alinhar e voltar a explodir, mas sim que todas elas saiam num único passo. Então, vou apagar aqui este espaço de explosão criado, vou voltar a selecionar os componentes, alinhar a triade, e neste caso vou ativar a opção do Auto Space Components on Drag. E o que isto vai fazer é, quando as peças forem deslocadas, reparem que automaticamente elas se afastam todas em simultâneo umas das outras. Uma vez criado o passo, este passo tem o nome de Chain e não de Explode Step. E é possível neste slider afastar ou aproximar os componentes uns dos outros e através das setas modificar o posicionamento deles para uma posição mais favorável à vista explodida. Ora, neste caso o que aconteceu? Aconteceu que me esqueci de adicionar aqui a lâmpada a este passo de explosão. Então, em vez de criar um novo passo de explosão, vou então adicionar a lâmpada aqui a este passo Chain 1. E faz-se isso com o botão direito, editar o passo, acrescentar o componente em falta e fazer Apply. Neste caso, a lâmpada encontra-se ali no meio. Eu vou fazer aqui Done. E posso, ou neste caso, vou parar aqui. Eu vou voltar aqui atrás, vou editar, fazer edit deste grupo, editar o step, acrescentar os passos em falta, Apply e tentar aqui mexer um bocadinho mais. Neste caso, nos chains não funciona tão bem, então eu vou, por causa dos grupos, então neste caso eu vou simplesmente apagar este passo, vou voltar a selecionar os componentes em falta, alinhar Align to, a aresta e vou puxar os componentes todos. No chain, o que vai acontecer é que estas peças se vão afastar num único passo durante a animação e ainda é possível, caso a ordem deles esteja trocada, puxar para alterar a ordem do
do afastamento de cada uma das peças. Okay? Neste caso, o posicionamento é este. E, uma vez terminada a criação da vista explodida, podemos então aceitar. Tal como mencionei anteriormente, a vista explodida deverá representar uma sequência de montagem ou de desmontagem do conjunto, porque é possível animar esta explosão com uma duração total de 8 segundos, onde podemos ver então a sequência de montagem ou desmontagem do equipamento de forma a criar um pequeno vídeo. E reparem então aqui a situação da cabeça destes 4 componentes explodirem todos em simultâneo de uma só vez. Ok. A vista explodida fica criada dentro da configuração e é possível ativá-la ou desativá-la de duas formas, ou com duplo clique, ou então com o botão direito em cima da vista explodida, colapsar ou explodir. Outro ponto importante normalmente presente nas vistas explodidas são as ligações entre as peças, ou seja, umas linhas tracejado, que indicam como é que as peças se vão encaixar umas nas outras. Quando estamos com a vista explodida criada, fica ativado aqui o Explode Line Sketch. O Explode Line Sketch ativa também aqui este pequeno menu, que muitas vezes poderá estar aqui nesta região, que permite exatamente criar uma route line, ou uma linha de roteamento, como costumam usar na gíria. E como é que isto funciona? Bom, basicamente temos que dizer, ok, nós queremos criar uma linha a partir desta aresta, para esta aresta, até, por exemplo, esta aresta daqui. Okay? Neste caso, cliquei na face, e então ele foi parar ao ponto onde eu cliquei na face. Como não pretendo que seja na face, volto a clicar nela, volto a selecionar a aresta, e podemos ver então o caminho que a aresta vai fazer, de acordo com estas setas que aqui estão. A qualquer momento nós podemos inverter as setas, clicando nas mesmas, e reparem que o que acontece neste caminho é que ele iria dar a volta até seguir o sentido das outras setas. Poderá ser clicando nas setas, ou então clicando aqui na aresta que queremos inverter e fazendo reverse. Uma vez que o caminho está feito, só temos que aceitar no verde. Como o pin está ligado, ou o alfinete está ligado, o comando mantém-se aberto, e podemos então continuar a criar as outras linhas de roteamento. Neste caso vamos clicar nesta aresta e nesta aresta, e aceito, com o botão direito. Estou a poupar algum trabalho, não me interessa que não vale a pena selecionar esta e esta, porque como elas estão concêntricas, automaticamente poderão ficar aqui concêntricas. Mesma situação, se clicar aqui nesta aresta, para esta aresta daqui, e neste caso vou ter que inverter o sentido aqui desta, aceitar, e finalmente a cavilha que vai entrar aqui na presilha e finalmente vai encaixar aqui nesta. Durante a criação das linhas vocês têm esta opção de poder deslocar e modificar as linhas, e uma vez criadas as linhas, como por exemplo é o caso aqui desta, nós podemos querer criar aqui um caminho alternativo ou desviar a linha de alguma forma, e é para isso que serve este jog line. Okay? Este jog line serve para, por exemplo, eu interromper esta linha mais ou menos aqui nesta região e podê-la desviá-la, logicamente tem que fazer sentido, mais ou menos aqui para esta posição. Mas neste caso, como é ligeiramente complicado apanhar uma relação que fique centrada aqui nesta peça, simplesmente vou fazer undo e aceitar tal e qual como está criado. Esta linha é um sketch 3D e tem a particularidade de que quando nós fazemos o rebuild, ela fica oculta pela geometria pela qual ela atravessa. Está criada então a vista explodida, vamos passar para o desenho técnico, onde vamos inserir então a vista explodida aqui nesta região. Model View, o ficheiro é este, a configuração é a configuração Explode, que é a única configuração que este ficheiro tem, e temos então aqui a opção de Show an Exploded State e podemos selecionar qual é a vista explodida. Se tivéssemos várias vistas explodidas criadas, automaticamente elas ficariam aqui disponíveis. Por aqui o Preview,
por a vista isométrica, por aqui a escala de 1:2 e podemos então colocar aqui a vista explodida. Falta só aqui um pormenor, esqueci-me de explodir então aqui o interruptor. Muito bem. Abrir o conjunto, editar a vista explodida, Edit Feature, e vamos então explodir aqui esta patilha. O interruptor, ele está aqui com um comportamento ligeiramente estranho, porque a opção de Auto Space Components on Drag está ligado, e neste caso em particular não faz muito sentido ter essa opção ligada. Então, desligando o Auto Space Component, ela já vem a distância à qual estamos a puxá-la. E outra situação que vai acontecer é que, como este Explode Step foi criado no final da lista, quando nós formos animar o mesmo, o interruptor não vai explodir ao mesmo tempo ou imediatamente a seguir à explosão das restantes peças da base. Então, nestes casos, nós podemos reordenar o passo de explosão, por exemplo, para depois desta patilha. Então é só arrastá-lo para debaixo do Explode Step 7, ficando então aqui o 9º passo após a explosão da patilha ou da presilha, e podemos ver então isso mesmo durante a animação. A seguir à presilha então vai explodir aqui o interruptor. Ora bem, com a informação atualizada, temos então aqui a patilha explodida na posição correta. Uma vez criada a vista explodida, temos então que criar os balões, mas antes dos balões é necessário criar então a lista de materiais. A lista de materiais é uma anotação que está presente aqui neste ícone, mais à direita, Bill of Materials. Vou selecionar aqui um template, por exemplo, Bomb All, ok. Top Level Only, mostrar configurações como items separados e vou aceitar e colocar aqui. Esta tabela é um template, tem um template geral em que apresenta uma série de colunas que realmente não fazem sentido ou não nos interessam para este conjunto em particular, e vamos então personalizar esta tabela que aqui está, de forma a mostrar exatamente aquilo que nós pretendemos, assim como as propriedades inseridas nas peças. As colunas que não nos interessam podemos carregar com o botão direito Delete, ou então selecionando a coluna e carregar na tecla Delete no teclado. As colunas que nos interessam, efetivamente vai ser a coluna que diz a designação e o código da peça. Tá bem? Se fizermos duplo clique aqui na tabela, nós podemos ir buscar a propriedade Custom, que neste caso é a designação 1, e clicar fora, e podemos ver então que temos aqui a designação 1. E o que é que nós estamos a ver nesta tabela propriamente dito? Se nós formos ver a ordem da árvore, podemos ver então que a tabela está a seguir exatamente a mesma ordem da árvore, ou seja, temos a base, temos o swivel, que neste caso tem a designação cabeça-base, head, miniature bulb, que é a lâmpada, e os restantes componentes. E reparem que nenhum dos subcomponentes, ou nenhum dos componentes do subconjunto está presente na tabela. E isto tem a ver com as propriedades da mesma quando a inserimos. Ou seja, quando nós inserimos a tabela, houve aqui algumas opções que foram selecionadas que a fazem ter este aspecto, nomeadamente Top Level Only, que representa somente o nível base do conjunto, nomeadamente o primeiro nível, ou seja, base, swivel, head, entre outros. Quando voltamos aqui às propriedades, se puser, por exemplo, Parts Only, o que vai acontecer é que o conjunto base, ou o subconjunto base, desaparece da tabela porque nós estamos a mostrar somente as peças existentes naquele conjunto. Ou então temos ainda a opção de fazer Indented, onde temos então o subconjunto da base da lanterna, e se puser, por exemplo, aqui Flat Numbering, vai seguir uma ordem de 1, 2, 3, ou então, se puser Detail Numbering, temos então 1, que é o subconjunto, e 1.1, 1.2 até 1.7 são os componentes desse mesmo subconjunto. Voltando aqui então à coluna, quando foi aplicada a Custom Property designação 1, o título da coluna foi introduzido, o título da coluna que foi introduzido
é o nome da propriedade, mas se nós fizermos duplo clique no mesmo, podemos alterar o nome que aqui está, para, por exemplo, descrição. E desta forma a coluna passa a mostrar o título de descrição, mas na realidade está a mostrar a Custom Property designação 1. Para esta coluna que aqui está, vamos introduzir a propriedade código e fazendo duplo clique podemos então alterar o nome da mesma. Vou só alterar também aqui a quantidade para português e o item number também para número. E agora é só uma questão de redimensionar as colunas para ter um aspecto mais simpático. Okay? Se por acaso houver alguma propriedade que não esteja correta, como por exemplo aqui a bateria, em que as baterias são baterias do tipo AA, nós podemos fazer duplo clique neste campo e é-nos perguntado se queremos manter a ligação à propriedade da peça em si. Vamos dizer que sim, que quer manter esta ligação. E o que vai acontecer é que podemos alterar o valor da propriedade da peça. Vou fazer aqui rebuild e vou gravar. E quando formos abrir a peça, podemos ver que bateria AA foi alterado na peça. Podem ter reparado também que é possível abrir as peças e os conjuntos a partir de qualquer uma das vistas. Se eu clicar aqui nesta peça, vou estar a abrir a peça Holder. Se fizer com o botão direito na vista, podemos abrir o conjunto em si. Okay? Se fizermos com o botão direito em cima de uma das peças, podemos ainda abrir o subconjunto Exploded ou fazer o Open Part direto. Ora, a tabela está feita, a vista explodida também, falta-nos só então introduzir os balões. Os balões podem ser introduzidos manualmente um a um, através do comando Balloon, ou então podemos usar a ferramenta de Auto Balloon. Neste caso, a vista que estava selecionada foi errada. Vou voltar aqui atrás. Vou selecionar aqui esta, Auto Balloon, e estes balões, neste momento, enquanto não aceitar o comando, se os arrastar, posso afastá-los ou aproximá-los da vista, e são todos afastados ou aproximados em simultâneo. Podemos selecionar que queremos todos em cima, à esquerda, à direita, em baixo. Ou seja, temos várias opções para a apresentação. Temos ainda aqui uma ferramenta muito interessante que é a linha magnética. A linha magnética são estas linhas que aqui estão, que nos vão permitir reposicionar de forma mais eficaz todos os balões nesta vista que aqui está. Eu não vou posicioná-los automaticamente, não vou inserir a linha magnética, eu vou mostrar-vos como criar a linha magnética manualmente para depois reposicionar os balões com outra orientação. Os balões neste momento estão agarrados às arestas das peças, mas também podem ser agregados às faces de cada uma das peças que ali estão. Neste caso vamos fazer arestas. E vou-vos falar também agora da questão do tipo de balão que aqui está. Ora, o tipo de balão que aqui está, neste momento, é um balão circular dividido ao meio que mostra o item e a quantidade, mas podia ser circular, tight fit, podia ser, por exemplo, retangular, square, podia não mostrar o item number, mas podia mostrar, por exemplo, só a quantidade, ou uma propriedade custom, que poderia ser, por exemplo, código. Ou seja, existem várias opções para poderem representar a informação que está dentro dos balões. Neste caso, queremos exatamente o Circular Split Line, em que a primeira propriedade é o item number e a segunda é a quantidade de cada um deles e aceitamos. Uma vez posicionados os balões, eles neste momento estão completamente independentes. Vamos então criar a linha magnética para os colocar todos alinhados uns aos outros. Esta linha magnética tem a propriedade de ter um espaçamento igual entre todos os balões e uma vez criada posso varrer a área gráfica ou arrastar os balões para cima dela de forma a que eles mantenham-se sempre igualmente espaçados. Ora, vou só aqui ajustar
o posicionamento da linha magnética, de forma a evitar aqui alguma superposição de peças e ter um desenho mais limpo. Vou só aqui afastar esta. Esta aqui eu vou pôr para mostrar aqui, agregar aqui esta e puxar o balão mais aqui para o lado. Este vem para aqui. É aqui um pequeno braço de ferro com os balões. Então se calhar vou simplesmente puxar isto mais para aqui, para a direita. E reposicionar algumas arestas. Este trabalho de limpeza é um trabalho normalmente moroso, mas que deve sempre ser feito. Só criar aqui mais uma linha magnética aqui em baixo. Ok. E vou então varrer estes balões aqui de baixo e reposicioná-los na linha magnética. Este, por exemplo, pode vir para aqui. Finalmente, pôr as setas numa posição também mais favorável. Ora, as linhas magnéticas estão criadas, os balões estão criados. Está feito. Voltando então aqui à tabela, neste momento a tabela não tem, como eu falei, tem uma orientação de acordo com as peças que foram colocadas no conjunto, mas vocês podem sempre vir aqui à tabela e fazer o sort, ou seja, reordenar a tabela em vários critérios que aqui estão, assim como os próprios balões em si, quando estão a ser criados, vocês têm várias opções para os reordenar de forma sequencial à volta da peça ou não. Vou agora falar aqui de vistas alternativas também. Bem, como mencionei no início, esta lanterna, a cabeça da lanterna pode ter várias posições, seja ela roda sobre o eixo, e nós queremos demonstrar essas várias posições numa única vista de forma sobreposta. Para esse efeito, é-nos favorável criar mais configurações para a nossa peça. Ora, vou então criar aqui, aproveitar um mate que já temos aqui criado, neste caso, que é o mate do ângulo 2, e vou configurar esse mesmo mate que aqui está, Configure Feature. Ora, vamos ter a posição 1, posição 2 e posição 3. Para estas três configurações, este mate vai estar ativo e vai assumir os valores de 0, 45 e 90 graus. E vemos exatamente isso mesmo, 0, 45 e 90 graus relativamente ao eixo, ao plano vertical. Uma vez criadas as configurações, podemos então vir aqui à nossa peça e inserir uma vista do modelo. Neste caso, na configuração posição 1, achar aqui uma vista favorável, com a escala também favorável, nomeadamente podemos pôr aqui uma escala de 2:1, por exemplo, colocá-la mais ou menos aqui nesta posição. E agora, para criar a vista alternativa, vamos aqui a Alternate Position View, selecionar a vista que queremos alterar e, em vez de criar uma nova configuração, vou aproveitar as configurações já existentes e dizer que quero utilizar a posição 2 como vista alternativa e, novamente, View Layout, Alternate Position para a posição 3 e aceitar. O que é que está a acontecer aqui? Está a acontecer que temos então aqui a peça da base, o conjunto da base disponível, mas nós queremos isolar a informação desta vista que aqui está. E para esse efeito podemos utilizar os estados de visualização. E o que é que são os estados de visualização? Abrindo então novamente o conjunto, no separador das configurações aparece aqui em baixo os chamados Display States ou estados de visualização. Neste momento tenho aqui o estado relativamente às configurações posição 1, 2 e 3 e o que vai acontecer é que cada um destes estados atribui aparências e transparências também a cada um dos componentes.
Ora, estas três que aqui estão, eu vou apagá-las, nomeadamente esta aqui também, e vou renomear esta que aqui está, com a tecla F2, para o nome de completo. Ora, com base nesta daqui, posso então adicionar um novo display state, ao que vou chamar cabeça. E agora, com este display state ativo, podemos selecionar todas as peças da base e escondê-las, assim como esta presilha que aqui está, e podemos então alternar agora entre o estado de visualização completo ou o estado de visualização da cabeça. Outra forma de criar estados de visualização é, por exemplo, isolar um componente. Vou isolar, por exemplo, aqui a base, e nesta caixa de diálogo que aqui está a dizer que queremos gravar este estado de visualização como o nome base. Desta forma, temos então agora aqui o completo, a cabeça e a base. Podemos ainda, por exemplo, vir aqui à base e isolar as duas pilhas, ou seja, estamos a isolar componentes do subconjunto e vou chamá-lo de baterias, por exemplo. Então temos agora aqui 4 estados de visualização que poderemos apresentar no desenho técnico. Outra forma de alterar o estado de visualização é, quando estamos no separador da árvore de operações, carregar com o botão direito aqui em cima e alternar entre os mesmos. Com esta informação criada, podemos então voltar a gravar o ficheiro, voltamos ao desenho técnico e na vista principal selecionar que queremos ver só a cabeça e nas restantes vistas alternadas, que estão debaixo da vista principal 3, aceder às propriedades da mesma e dizer que queremos também o estado da cabeça e a mesma situação na vista alternada 2, cabeça, aceitar, e temos então a informação isolada só que nos interessa. Relativamente às pilhas, podemos, por exemplo, vir aqui introduzir uma vista do modelo na configuração Explode, em que mostramos só as pilhas, selecionar uma orientação desejada e colocar as mesmas aqui na área gráfica. Vou só rodar esta vista, Apply, Close, e criar uma anotação ligada à propriedade da designação 1, modelo encontrado aqui, componente ao qual a anotação está anexada, e a propriedade que queremos apanhar é a designação 1. Falta só aqui mais uma questão que tem a ver com as vistas de secção, ou as vistas de corte, e para esse efeito vou então criar aqui mais uma vista do modelo. Aqui nesta posição, onde queremos ver então só a base da lanterna. Vamos só aqui então criar a vista de secção ou de corte aqui da base, onde Section View, onde vos quero mostrar o seguinte, que é a opção de Auto Hatch e a opção também de excluir todos os componentes de Toolbox, mas mostrá-los na mesma, se quisermos, que não vão ser afetados pelo hatching. E vou colocar aqui, deixem-me só mudar aqui o estado de visualização. Queremos da base, peço desculpa, vou pôr aqui o completo, Section View, ok, Auto Hatching, mudar aqui para mostrar somente a base e a mesma situação aqui na vista de secção. E eu queria mostrar exatamente que o Auto Hatching o que faz é reorientar o hatch de cada um dos componentes independentes de forma a que sejam facilmente identificáveis numa vista de corte. Okay? Ora bem, temos então aqui, vamos só pôr aqui o completo.
Temos então aqui o nosso desenho de conjunto completamente criado. E antes de terminar, só voltando aqui novamente à tabela que está aqui criada, para que não tenhamos sempre que criar a tabela sempre que vamos inseri-la num novo desenho técnico, nós podemos gravar a tabela como template, Save As, e neste caso teria que ir à minha pasta dos templates e diria qual é que seria o nome da tabela, e desta forma, quando fosse inserir uma nova tabela, teriam que selecionar a mesma nesta caixa de diálogo. E ainda, caso seja essa a intenção, podem sempre adicionar uma nova folha ao vosso desenho técnico, onde podem colocar a tabela simplesmente arrastando a mesma para a nova folha. Ok? Voltando novamente aqui ao PowerPoint. Para a ação de hoje, já vos mostrei tudo aquilo que vos queria mostrar. Vai ser disponibilizado um exercício de treino ligeiramente diferente, um capsulador manual, com um PDF de uma sugestão de um desenho para criarem, juntamente com uma tabela, e vai estar disponível na nossa página da Schedio, curso online Introdução ao SolidWorks. Lembro-vos também para seguirem esta formação ou irem assistir às sessões anteriores na página da Schedio ou no nosso canal de YouTube, onde estão disponibilizadas todas as sessões anteriores a esta, desde a sessão até à 9ª. Espero que tenham gostado do curso de Introdução ao SolidWorks que foi feito ao longo destes meses. Espero que vos tenha sido útil e bom trabalho. Obrigado.